São todas as cores de tantos amores que eu nunca esqueci. Límpida passa no peito essa seiva, verdade que me une a você. Livre de toda maldade, essa tal de amizade pra mim é raiz que deixa marcas no sol, é beleza do colo, do ombro, do sim. Necessidade da terra, Presença essencial para a vida, a sua maneira de ser para mim já poda o que há de ruim. A minha vontade é de ser pra você, feito sombras, descanso sem fim. e se algum dia esquecer de mim, só se lembre que eu tenho raiz. Só se lembre que estou por aqui. Tenho raiz. Necessidade da terra, Presença essencial para a vida, a sua maneira de ser para mim já poda o que há de ruim. e a minha vontade é de ser pra você, Feito sombras, descanso sem fim. e se algum dia esquecer de mim, Só se lembre que eu tenho raiz. só se lembre que estou Por por aqui. Muito boa noite, olha que programa especial, maravilhoso, hoje começando. É sempre bom a gente ter um por aqui, né? Eu tenho uma amiga minha, Ziza, que lá em Formiga, chama Marina. Ela me marcou muito a minha vida, marcou muito, muito, muito a minha vida, com uma frase muito simples que ela dizia. Sempre que eu ia a Formiga, na casa da minha mãe não tinha garagem, então eu deixava meu carro guardado lá. Então era sempre o lugar onde eu chegava e onde eu saía, né? E aí ela sempre tinha uma frase que ela me dizia no portão. Ela dizia assim: vai com Deus, viu? Precisando, estou aqui. E sempre assim, ela despedia de mim no telefone assim: estou aqui. E hoje, mesmo que eu não tenha tanta oportunidade de estar com a Marina fisicamente como eu tinha no passado, ela me ensinou o verdadeiro significado dessa expressão. Só se lembre que eu estou por aqui. Não é um por aqui sem localização, né? É bem no centro. É bem no centro. É uma coisa que nos coloca numa geografia confortável. Que eu acho que o amigo é sempre uma geografia confortável, que nos ajuda a dar conta do absurdo que é a existência. A existência é sempre dura, sempre cruel. Existir não é fácil. E o amigo é esse território onde a gente tem a oportunidade de dizer, de ver a vida com outra nuance, com outra perspectiva. E eu fico muito feliz de ter essa grande amiga, essa grande irmã que a vida me deu, Ziza Fernandes, hoje aqui, Querido, no obrigada. programa Direção Espiritual. Muito Obrigada. obrigado. Eu que agradeço, é um presente. Eu tô aqui. Eu sei disso. Tô aqui. A Ziza fez parte de um momento muito especial da minha vida. Eu a conheci quando eu morava em Terra Boa, eu era seminarista. Você deve conhecer o trabalho da Ziza, mas se de repente você conhece pouco, você pode ter certeza
que eu não estou dizendo uma inverdade. Os antigos da música católica sabem disso que eu estou dizendo. Aziza é um antigo. Eugênio, Ricardo, essa galera que já está ultrapassando o Cabo da Boa Esperança. Oh, meu Deus. O povo lá do Rio, que tem muitas bandas no Rio de Janeiro que te viram crescer também. A Aziza tem um divisor de águas. Ela fez um divisor de águas considerável na música católica, porque a Aziza, dentro do contexto daquela música jovem que nasceu, não estou me referindo ao Padre Zezinho, não estou me referindo ao Monsenhor Jonas, que já fazia um trabalho musical naquela época. Eu estou falando daquela música que nasceu na década de 80, início dos anos 90, de uma música religiosa que veio muito forte através de vozes jovens, de ministérios. Isso foi uma grande explosão, foi né, Aziza, no Brasil. E a Aziza foi aquela primeira pessoa que falou de relacionamentos nas músicas. Não foi verdade? Foi, eu me lembro que até diziam que eu falava muito do meu umbigo. Essa menina nada. Mas ao no falar do seu umbigo, dela. você está falando do umbigo da gente também. Pois é. Eu cheguei a ouvir isso também. Uma acusação severa. Então a Aziza, ela fez uma música muito corajosa, que ela tocou nos sentimentos humanos, nas dores humanas, nos egoísmos que são próprios do coração dela. Então, ao se expor num CD chamado Mais Que os Pássaros, que se você não conhece, é a sua obrigação conhecer, você tem de conhecer, porque vai lhe fazer um bem tão grande. Cada música daquele CD, ela ainda não tinha essa técnica vocal apuradíssima que ela tem hoje, porque a Aziza, ela se tornou, ela é musicoterapeuta, mas ela se tornou uma profunda conhecedora da capacidade vocal dela. Então ela canta muitíssimo bem hoje. Naquela época ela já cantava bonito, mas não tinha toda essa técnica, né, Aziza? Eu era pianista, né? Eu tocava, eu me escondia atrás do teclado. Qual que era a banda que você começou? Banda Taos. Taos em de Franca, isso. Foi Poxa, lá. Lolita, nos ralés, né? Isso. E acho que foi devagarinho, acompanhando o Eugênio também no Mensagem Brasil, que ainda era Mensagem 2000. Mensagem né? 2000 na época. E cantei, gravei. Acreditava, menino, conta essa história direito, não é você cantando aqui não, eu juro que sou eu. Foi. Aí depois acho que o tempo de estudo também, a necessidade da vida mesmo foi estudar a música, estudar o canto. Foi uma necessidade também e entender que um limite que eu tinha de saúde, de 2 nódulos bem grandinhos na prega vocal, esse limite me fez estudar muito, porque eu não tinha saída, eu tinha que estudar para adaptar meu corpo ao limite que eu tinha e aprender a cantar com eles. E é isso que eu tenho hoje, eu continuo tendo os 2 nódulos, mas isso me fez estudar bastante. É bom quando a gente transforma um limite em virtude, né? Nossa, é bem bom. E como é? É o único jeito, né? É a única maneira que a gente tem de sobreviver aos limites que a gente tem. Porque se a gente não transforma um limite, a Aziza está dizendo que ela tinha 2 nódulos na corda vocal, nas cordas vocais, que dificultavam ela cantar. Então ela precisou descobrir uma maneira de administrar aqueles nódulos para que eles pudessem trabalhar a favor dela. Sim. Foi aí que você descobriu o falsete, né? É. Na verdade, O que é o falsete? Uma região falsa da voz. Quando a Aziza está falando, ela fala assim. Mas ela pode cantar lá em cima. Flávio Venturini faz muito isso, né? O grande mineiro Flávio Venturini. Ele conversando, você não acredita. Na hora que ele canta aquela voz lá, aguda. Os falsetes maravilhosos do Milton Nascimento. O que é o falsete na voz, Isa? Olha, uma fuga? Na verdade, a gente tem linhas de estudo que dizem que a mulher não tem falsete, que ela tem uma voz colocada, e outras linhas dizem que o falsete sim é um esticamento da prega com escape de ar. Então, quando a gente estica bem as pregas vocais para fazer uma nota aguda, se a gente tem um espaçamentinho um pouquinho maior entre uma prega e outra, na mulher é considerado um falsete dependendo da leveza da voz. Já no homem é um sistema de defesa. Quando agudiza demais, é como se só uma parte da prega, ele só utilizasse uma partezinha. Isso eu estou dizendo bem limitadamente, né? Para que o escape de ar aconteça nesse esticamento máximo sem que ele se prejudique, sem que ele se danifique, né? Então na verdade é uma voz falseteada, porque ela não é inteiriça, não é a prega vocal inteiriça que está envolvida na produção do som. Então, Ziza, aqui no programa de Direção Espiritual, sempre que a gente tem a oportunidade de trazer uma pessoa que nos ensina ou que nos oferece um conhecimento, que tem uma ponte com a vida espiritual, a gente acha isso muito positivo. E a voz é espiritualidade. A voz é o lugar onde a espiritualidade acontece. Você, por exemplo, que está nos acompanhando, você sabe muito bem o
quanto uma voz é capaz de lhe falar, de fazer bem ou de lhe fazer mal, não é verdade? Nossa, o que uma voz carrega é a força de uma vida toda. É a nossa expressão afetiva. A gente pode converter a voz da gente, Ziza? Eu acho que sim. Eu acho que a voz é a explícita revelação do nosso estado interior. Porque a gente pode ferir alguém profundamente só com um timbre que a gente escolhe, que ele é agressivo, ele é muito mais pesado. A gente sabe se posicionar muscularmente. O corpo é fiel. O corpo não mente nunca. Então, quando a gente diz algo, a gente diz com tudo que o corpo carrega. Então, digamos que ter um nódulo na prega vocal é ter um nozinho no meio do sossego, né? É ter uma dificuldade afetiva grande, é não respeitar o próprio limite, é sempre ultrapassar a barreira e não escutar o próprio corpo. Então, a voz diz do que o corpo não está recebendo, né? A voz diz do que o corpo tem sido explorado, tem sido ultrapassado além da medida. Então, para mim, é sempre o meu termômetro. É sempre o meu termômetro. E dá para saber exatamente o meu estado interior pelo timbre que eu tô, pelo jeito de falar, pela fluidez na fala, ou pela fala entrecortada. É sempre a nossa expressão mais sincera. Na musicoterapia, a gente considera também que o tratamento através da voz, a expressão, a análise vocal mesmo de uma pessoa, diz do estado psicológico, mas especialmente do emocional, né? Então, por isso que cantar faz tão bem também. Acho que ajusta, equilibra, dependendo de para onde a gente se conduz, porque também é fruto de escolhas. Também a gente pode se conduzir na vida para um lugar muito agressivo, para uma ambiência muito agressiva, ou às vezes a gente não se controla e grita e discute, e a expressão é através da voz, não tem jeito. Realmente é o espelho da alma, né? Você se recorda que uma vez, quando nós estávamos com o padre Joãozinho, João Pessoa, que a gente fazia aquela turnê uns 10 anos atrás? Canta Coração? Que nós fomos a um convento, um mosteiro. Sim. Eu me lembro que o que mais me impressionou naquelas freiras não era a docilidade com que falavam, era o tempo das palavras. Porque uma voz doce pode nos enganar, né? Pode. Pode. Eu morro de outro medo. Tipo de falsete. Gente que fala muito docinho. É uma falseação da voz. E de repente está escondendo uma crueldade, uma agressividade. Mas aquelas mulheres, o que me impressionou é que as palavras tinham um ritmo. O tempo da palavra era diferente do meu. Eu tinha uma ansiedade de falar. Quando a gente vai para algum mosteiro, a gente leva um pisão no freio, bem assim. Não é? Só de entrar. A gente leva um tranco. Pai Nosso. E a gente já está, Pai Nosso que estás no céu. Já estou lá no final. Eles falam, Pai Nosso que estás no céu. Aí eu penso, que pai mesmo? Como é que é? É verdade. E porque é um ritmo, não sei, eu acredito que essa fluidez e essa velocidade da fala das monjas, dos monges, essa é a mais saudável, me parece. É música, né? Parece que existe uma música naquele... Um respeito. Respeito ao tempo. Eu até, no programa que eu gravei anteriormente, eu falei disso. Eu estava num contexto de celebração na semana passada e eu fiquei tão assustado como o espaço celebrativo tem ficado banalizado durante as nossas celebrações. Muito fotógrafo andando para lá e para cá. E por mais que os pais da criança que está sendo batizada, ou por mais que os noivos que estão se casando tenham a consciência do valor do sacramento, o entorno não tem. É impressionante como no mundo de hoje nós estamos cada vez mais com dificuldade de ouvir o tempo da palavra, de entrar no ritmo, porque a celebração ela tem uma musicalidade. Sim. Aí eu gosto demais ritmo próprio. A reflexão que a Adélia Prado faz da liturgia eucarística, né? Ela diz que a liturgia eucarística ela é quase que uma música infantil, porque não é tão importante prestar atenção no que está sendo dito. É importante permitir que a alma entre na cadência daquelas palavras. E ainda que você não entenda uma palavra do que está sendo dito, a sua alma entrou no movimento delas. Ziza, é engraçado porque você que trabalha com voz e que se especializou em ajudar as pessoas a harmonizarem a sua voz, e naturalmente tem uma consequência, você deve sentir, o mundo hoje tem um prejuízo muito grande, um déficit muito grande dessa pausa. Tem.
Ou desse movimento mais lento, né? Da gente entrar dentro de um contexto. Eu, quando vou não pregar é um nem retiro... lento, né? Na verdade, talvez seja É o o ritmo mais certo, natural, né? é o certo. É o natural, não é a que é gente lento. que está meio acelerado, né? A gente pouco se percebe. O que eu percebo quando eu vou trabalhar com os meus alunos, por exemplo, quando eles vão cantar, às vezes eu levo mais tempo tentando fazer com que eles se percebam do que ensinar algo técnico mesmo, porque leva mais tempo esse caminho até si mesmo do que um domínio muscular. É uma estrada difícil de chegar, né? É mais fácil chegar no outro, fazer a análise do outro, de você perceber todo o ambiente que você está, mas na hora que é para perceber a gente, como é desconfortável, como é difícil fazer esse caminho. O que eu sinto é que dá medo, parece. Mas não tem jeito. Quando fala, canta, dá para ver tudo. Pois né? é isso que eu ia te falar. Por que algumas pessoas, quando falam e cantam, se são gravadas, não gostam de ouvir depois? Eu acho que é uma experiência de ver-se, assim, uma experiência de realidade. Porque ver-se, ouvir-se, lógico que o filtro da audição é muito diferente. Eu falo e você me ouve com outro tipo de filtro. Você me ouve com a concepção que você tem sobre mim, com o teu amor por mim. E às vezes o teu amor por mim é muito mais... Né? Eu te amparo da maneira E às como vezes eu te tem olho. mais amor. Tem muito mais amor do que de mim para mim mesma. E aí tem as culpas, tem as cobranças, tem as insatisfações, né? Eu vejo às vezes alunos com vozes lindíssimas e não chegam até o final de uma música sem reclamar de si mesmo, porque acho que essa precisa passar por uma pacificação, uma aceitação de si. Eu, por causa do meu nódulo, eu tenho um quezinho de rouco, né? Eu tenho esses dias eu até estava dizendo para os meus alunos que foi o maior exercício para mim no último disco, no EP Segredos, que por mais que eu tente, não sai aquela perfeição de pureza na voz, porque eu tenho um espinho na carne. E a minha saída sempre eu preciso transformar meu nó em beleza. O bloqueado precisa ficar bonito, né? Mas desde que eu aceite. Então, esse impacto de se ver e de se ouvir, eu não queria que fosse assim, eu queria que fosse outro, mas não é outro. E só fica bonito depois que essa aceitação existe, eu acho. E aí é em tudo na vida, né? É em tudo. Olha aqui, o fruto mais novo da Ziza. A gente não fala o último CD, porque senão dá a impressão que ela vai morrer, que ela nunca mais grava outro, né? O mais novo CD da Ziza. É o meu mais novo. É o EP Segredos, que está saindo pela Canção Nova. Isso. Estou aqui há meia hora segurando, mas ainda não conseguimos focar. Para onde que eu vim? Para cá. Eu fiz errado, né? Eu tirei ele do lugar certo. Esse EP Segredos, Isa, está saindo pela Canção Nova. As pessoas podem ligar aqui agora no 0 operadora 12 3186 2600 e podem adquirir esse CD. Além de levar um CD maravilhoso para casa, você vai ajudar a Canção Nova a pagar as dívidas deste mês, porque é assim que funciona aqui. Tudo que é comercializado aqui para fazer bem ao seu coração, porque graças a Deus na Canção Nova a gente não vê nenhuma porcaria, né? Tudo aqui é feito com o desejo de fazer bem ao coração do povo. Isso é maravilhoso. E ao mesmo tempo faz com que este programa continue no ar e toda essa grade de programação, 24 horas, sem nenhum horário comercial, que a Canção Nova possa continuar acontecendo. É um milagre, cada vez que eu penso nisso, meu Deus. Só gente louca aqui. É um milagre ininterrupto. Tu é louco, Luzia é louco, Monsenhor louco, todo mundo louco. Loucos pelo Evangelho e fazendo esse trabalho tão interessante. Ô Ziza, me fala uma coisa. Esse EP Segredos, ele tem uma... Por que ele é Segredos? Porque eu fiquei um tempo sem cantar. Eu fiquei escondida na minha casa, eu fui pro meu exílio. E eu sofri muito com esse esconderijo dela. Eu fiquei uns 4 anos sem ver a cara dela. E muita gente me perguntava por quê? Por que você parou? Por que você se escondeu? Por que você se exilou tanto? O que aconteceu? Primeiro, foi muito corajoso da sua parte, porque você, como um dos maiores expoentes da música católica, naquele momento, você sai de cena e ninguém fica sabendo onde está a Ziza. Isso é muito corajoso. Você abrir mão da sua fama naquele momento, de toda a sua capacidade de comunicação, dos grandes shows que você realizava, do grande público que você levava aos locais onde você cantava. De repente você abre mão de tudo aquilo e fico fazendo só mosaico. E a Ziza vai fazer mosaico lá em Curitiba.
Mosaico mesmo, né? Aliás, trabalho verdade. Maravilhoso que ela faz, uma grande artista. Porque acho que coração de artista não pode viver sem se expressar. Ele entra num buraco depressivo e custa sair porque a gente precisa. Essa é a vocação, é de dar-se, é uma vocação de generosidade constante, né? E nesse período, foi um período difícil, foi um período quase que incompreensível para muita gente, mas hoje eu olho para trás e eu acho ele tão importante. Claro, claro. Porque primeiro, quando você vive uma experiência de perder tudo, às vezes a gente tem medo, né? Muitos de nós têm medo de perder. E a perda é um negócio... Ai, a gente fica sem chão. E depois dessa experiência de perder tudo, fama, credibilidade, reconhecimento, os amigos, imagem, né? De muita gente que estavam próximas, não ficaram mais. É interessante, assim, você entende exatamente que o que Deus te deu é eterno. O que você inventou, esquece que um dia vai embora, né? Mas foi muito importante, assim, para me fazer mais desapegada, eu acho. Hoje tudo é muito mais simples. Eu perdi tantos medos. Com essa perda e com esse tempo de renúncia, foi tão bom, tão importante. E muita gente me perguntava, assim, o que aconteceu? E eu sabia que eu nunca ia conseguir contar tudo. Algumas coisas, sim. E a primeira delas é, olha, eu errei. Eu errei muito. Mas muito. E todo mundo tem vergonha de errar. Todo mundo tem uma vaidade saudável, talvez, de querer ser bom, querer ser inteiro, querer sempre estar na estrada certa. Mas eu errei. E muita gente às vezes não conseguia nem imaginar. Às vezes a Fernandes erra, mas muito. E nesse período, acho que foi das minhas melhores experiências, assim, ter paz em admitir. Eu errei. E sabe aquela coisa assim, eu vim para acertar de novo. Eu voltei para o olhar de Deus, para o colo de Deus de outro jeito, de outra forma. E o meu jeito de dizer o que aconteceu foi escrevendo, em poesia, porque era tanta coisa. Como é que eu ia contar para as pessoas erros meus que envolviam erros de outros, sem expor a esses outros e sem responsabilizar outras pessoas pelas minhas escolhas? Porque a Emília Nogueira me ensina tanto quando ela diz: ninguém pode me fazer sofrer a menos que eu permita ou que eu ame profundamente. Então, o amor já é uma permissão também, né? Um acesso do outro a nós. E o EP foi isso. As canções do disco são isso, assim, é uma expressão que, quando eu digo para as pessoas, você quer saber meus segredos? Se você entrar nesse lugar dentro de você, onde você identifica que você vai errar muito ainda e que não adianta você competir com você mesmo, que você vai perder, né? Você vai entender meus segredos todos, você vai escutar e você vai entender o que é que eu estou contando de mim. Não são as fofoquinhas da minha vida, não é a superficialidade dos meus erros, mas o que é ontológico em cada um, o que todo mundo tem. Esse lugar que eu conheci de mim, todo mundo tem. Só a expressão do erro é que foi pública. E é tão interessante, Zizo, porque quando você se encoraja a dizer eu errei, naturalmente você provoca um movimento muito positivo de outras pessoas também terem condições de dizerem o mesmo. Aí dá um alívio. Você sabe que eu acredito que esse é um grande prejuízo antropológico dos nossos tempos. É justamente ou a pessoa está relativizando tudo que erra, ou ela é incapaz de reconhecer que erra. Sim. Porque são dois opostos muito perigosos. É a pior cegueira, né? Não é? É muito perigoso isso. Você se achar a pior pessoa do mundo, ou você fingir que é a melhor e que não há erros ali naquela construção. O tombo é o mesmo, né? O tombo é o mesmo e o prejuízo é o mesmo. Porque eu sempre digo isso, porque quando eu me privo, e até me emociona você dizer isso, eu errei. Porque eu sei o tanto que foi pesado para você caminhar até aqui e ter condições de dizer isso. O prejuízo é imenso quando eu me recuso a dizer essa frase. Porque às vezes a única coisa que nós precisamos é diminuir o ritmo das coisas, como nos ensinam as monjas, entrar num tempo onde nós tenhamos condições de reconhecer que algo está errado. Esse é um prejuízo que a gente não pode viver. Eu preciso ter condições de olhar para a estrutura da minha vida e dizer para mim mesmo que eu estou escolhendo errado.
Só que isso é muito pesado. Isso é muito doído. É duro, mas é exatamente o tamanho da nossa vaidade. Porque quando a gente tem ilusão para com a gente mesmo, a gente não se gosta de se reconhecer falível. E é o tamanho do que a gente pensa, né, da gente mesmo. Quando a gente vai caindo no tamanho real que a gente tem, a gente vai entendendo. Eu acho que foi isso para mim. Por isso que foi tão importante, uns tantos e quantos erros, escolhas erradas. E talvez essa tenha sido a minha melhor experiência, né, de hoje identificar com muito mais facilidade o que é bom, o que é correto, o que eu quero que seja eterno, o que eu quero que dure. Eu não meço esforço. Não meço porque você já entendeu o tamanho do tombo, você aprende. Mas se tem orgulho que te segura, se tem vaidade que te segura, imagina, sabe assim, é encrenca. Aí não vai para lugar nenhum. Essa conversa tá boa demais, a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual.